Muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido pelo Centro para participar, então, neste debate. É uma grande honra para mim estar aqui presente mais uma vez nessa iniciativa do Centro. Eu vou começar, então, por apresentar a professora Françoise Thébault, depois ela dará, então, para a intervenção dela, depois irei apresentar a professora Ana Pessoa e, então, no fim da apresentação da professora Ana Pessoa, vamos fazer um debate. A professora Françoise Thébault é professora emérita de História Contemporânea da Universidade de Avignon, tem publicado vários livros, que vou passar a mencionar rapidamente por ordem cronológica. La Femme au temps de la guerre de 14, em 1986, e uma versão revista deste livro foi publicada em 2013 pela editora Payot. Eu acho que o livro está a circular, está nas mãos da Natividade. Depois publicou neste mesmo ano de 86 um livro intitulado Quand nos grands-mères donnaient la vie, la maternité en France dans l'entre-deux-guerres. Françoise Thébault coordenou também o volume 5 sobre o século XX da história das mulheres no Ocidente, sob a direção de Georges Duby e de Michel Perrault, que foi publicado, como vocês sabem, nos anos 90 e traduzido em mais de 10 línguas. Penso que a biblioteca aqui tem os vários exemplares. Em português, os volumes foram traduzidos pelo Círculo de Leitores e pela editora Afrontamento. Este livro, aliás, é interessante dizer que este livro foi reeditado numa versão de bolso em 2002, com uma bibliografia complementar e uma introdução atualizada de 50 páginas. Françoise Thébault coordenou em 98 um outro livro intitulado Féminisme et identité nationale, les processus d'intégration des femmes aux politiques. Em 98 também publicou Écrire l'histoire des femmes, na editora École Normale Supérieure, e uma versão revista deste livro, sob o título Écrire l'histoire des femmes et du genre, foi publicada em 2007. Em 2004, Françoise Thébault coordenou o livro Le siècle des féminismes, publicado na edição de l'Atelier. E em 2004, também com os membros do comitê de redação da revista Clio, Histoire, Femme et Société, escreveu um outro livro intitulado Les mots de l'histoire des femmes. A professora Françoise Thébault é a fundadora da revista Clio, que existe desde 95 e já publicou 39 números, se não me engano. E atualmente a professora Françoise Thébault é co-diretora desta revista, que agora mudou o título e intitula-se Clio, Femme, Genre, Histoire. Dentro dos seus cargos de responsabilidade, a professora Françoise Thébault é membro da Escola Doutoral Economie, Société, Espace, Civilisation da Universidade de Paris 7. Foi cofundadora e presidiu entre 2001 e 2009 a Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, Mnemosyne, que é a secção francesa da Fédération Internationale pour la Recherche en Histoire des Femmes. Voltando às suas publicações, em 2009 publicou com a Geneviève d'Hermangian um livro intitulado Quand les femmes témoignent, Histoire orale, Histoire des femmes, Mémoire des femmes, que este livro já está aqui, já a professora ofereceu da última vez, e eu penso que este livro está muito relacionado com o tema do colóquio. Em 2010, co-dirigiu uma obra intitulada La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte. E neste ano de 2010, também com a Rebecca Rogers, escreveu um livro intitulado La fabrique des filles, l'éducation des filles, de Jules Ferry à la pilule, publicado na editora Textuel.
Bom, não vou continuar esta lista realmente muito grande de todos os artigos e capítulos de livros escritos pela professora Françoise Thébault, mas queria mencionar um artigo publicado na editora portuguesa Celta em 2003, intitulado Écrire l'histoire des femmes en France, parcours historiographique, débat méthodologique et rapport avec les institutions, num livro intitulado Écrire l'histoire des femmes en Europe du Sud, 19e-20e siècle, sob a direção de Gisela Bock e de mim própria. Em função de todos os livros que citei, podem deduzir as áreas de investigação da professora Françoise Thébault, que são, obviamente, a história das mulheres e do género, França, Europa, século XX, e que os seus temas de pesquisa são os seguintes: a Primeira Guerra Mundial, a história social e política da maternidade e as relações entre cidadania social e cidadania política das mulheres, história dos feminismos e das feministas, escrita e epistemologia da história das mulheres, a história do género e história intelectual e dos intelectuais. Aliás, atualmente, a professora Françoise Thébault está a escrever uma biografia de Marguerite Thibert, que vocês têm aqui, que foi uma mulher pacifista, feminista, socialista e especialista das questões de trabalho das mulheres no Bureau International du Travail. Mas vou já me calar e passar a palavra à professora Françoise Thébault. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à Anne pour la présentation et surtout merci à l'organisation de m'avoir invitée et merci pour ce beau projet que vous avez qui n'a pas d'équivalent en France, me semble-t-il. Et j'espère qu'il pourra continuer longtemps et se développer dans d'autres régions du Portugal. Alors, je vais un peu faire plusieurs choses dans mon intervention. À la fois un petit peu parler, peut-être un peu méthodologie sur histoire orale, mémoire des femmes, et puis aussi vous évoquer quand même cette figure sur laquelle je travaille en ce moment et qui me paraît extrêmement intéressante, donc Marguerite Thibert, oui, qui a vécu presque 100 ans, 1886-1982, que je n'ai pas pu interviewer, bien évidemment, mais j'ai pu interviewer sa petite fille, la ministre des Droits des Femmes Yvette Roudy et d'autres qui l'ont connue et beaucoup appréciée. Alors, je vais parler en 4 temps. D'abord faire quelques remarques générales sur féminisme et histoire orale, pour répondre notamment au titre de la session de ce matin. Puis quelques remarques aussi sur féminisme et histoire de vie, l'intérêt de l'approche biographique. Ensuite, vous présenter Marguerite Thibert autour de photos. Parce que je pense aussi, peut-être, je ne sais pas si dans votre projet vous avez pensé à solliciter de la part des interviewés des photos, des correspondances qui sont des sources extrêmement importantes pour l'histoire générale et l'histoire des femmes et comprendre la vie de ces femmes. Et puis dans un dernier temps, très rapidement parce que le temps passe vite, je vous dirai pourquoi, en quoi la vie de Marguerite Thibert est intéressante et ce qu'elle a fait pendant sa longue vie, que fait comprendre sa trajectoire. Alors d'abord, quelques remarques générales sur féminisme et histoire orale. Alors, je soulignerai d'abord, mais ça a été aussi dit dans l'introduction, qu'il y a vraiment un lien fort, presque consubstantiel, entre l'histoire des femmes, l'histoire des féminismes et l'histoire orale. C'est ce que, dans l'introduction de cet ouvrage, on a appelé des convergences entre ces modes d'approche. Et cela depuis l'origine, depuis les années 70, puisque Histoire des femmes et Histoire orale sont nées à peu près en même temps, fin des années 60, années 70. Et pourquoi des convergences? Parce que les deux champs de recherche ont voulu donner la parole
à des individus qui ne l'avaient pas ou qui n'avaient pas produit de sources écrites, ou plutôt cet ouvrage est postfacé par une grande historienne de l'histoire orale et des femmes, une espagnole qui s'appelle Mercedes Villanova, que vous connaissez peut-être, qui a fait un centre à Barcelone, et qui dit on ne donne pas la parole, mais on écoute. C'est pas ce qu'ont à dire des individus qui, très souvent, n'ont pas pris la parole. Et elle dit, pour moi, l'histoire orale, c'était écouter ce qu'elle appelait des majorités invisibles. Le peuple, les gens des classes populaires, les femmes, les marginaux, les analphabètes, etc. L'histoire des femmes, comme l'histoire orale, a voulu faire ce qu'on pourrait appeler une histoire vue d'en bas, à partir des individus et vus d'en bas, et cela a fait surgir, comme l'a dit tout à l'heure Manuela, des nouveaux objets de recherche, le quotidien, la vie privée, la maternité, la souffrance des individus dans leur vie privée, à côté de tous les aspects d'histoire publique, les engagements sociaux, le travail, la vie politique, etc. Et il s'agissait donc de connaître l'expérience et l'identité des femmes dans le détail et de comprendre un petit peu des trajectoires de vie. Alors, les témoignages recueillis, je crois qu'on pourrait appartiennent finalement à ce que les historiens appellent aujourd'hui, et ce sont des sources extrêmement revalorisées aujourd'hui, on appelle ça les archives de soi, ou bien parfois les sources du moi. Et à côté des témoignages oraux, vous avez les correspondances, les autobiographies, les mémoires, les carnets intimes, etc. Et ces sources sont véritablement, depuis une quinzaine d'années, revalorisées. Mais je soulignerai aussi, malgré ce lien très fort entre histoire des femmes, histoire des féminismes et histoire orale, je crois qu'en France, mais ça me semble vrai aussi dans d'autres pays, on a manqué, nous historiennes qui avons commencé dans les années 70, on a manqué, faute de moyens et faute de connaissances historiques assez développées au début, on a manqué le recueil de témoignages des féministes de la première vague, ceux qui sont nés à la fin du 19e siècle et au début du 20e, et qui vivaient encore dans les années 70, mais dont on ne connaissait pas encore le rôle. Ça, c'est un dommage. Bon, heureusement, ces féministes de la première vague ont laissé énormément de sources écrites, notamment les correspondances. Elles avaient une conscience de la nécessité de garder des archives, et de fonder des centres comme la bibliothèque Marguerite Durand à Paris. Donc on a des archives écrites, on a les correspondances comme source du moi. Mais quand même, c'est dommage de ne pas avoir pu faire ce recueil dans les années 70 et même encore au début des années 80. Alors, deuxième remarque générale sur l'histoire orale, en France notamment, ça a été une pratique trop peu développée, parce que l'histoire orale comme l'histoire des femmes ont longtemps été peu légitimes. C'était considéré comme des domaines marginaux, parfois non scientifiques. Mais malgré l'existence en France d'une grande figure quand même de l'histoire orale que vous connaissez peut-être, qui est Philippe Joutard, qui était professeur à l'université de Provence et qui a beaucoup travaillé sur la mémoire, qui a dirigé notamment l'association internationale des historiens d'histoire orale. Toutefois, il faut quand même souligner que depuis une quinzaine d'années, il y a une sorte de revalorisation qui est liée aussi à la revalorisation des sources, des archives de soi, une revalorisation à la fois de l'histoire des femmes, de l'histoire du genre et de l'histoire orale. Il y a de plus en plus de séminaires, de colloques et des enquêtes, quelques enquêtes qui sont menées de façon un peu plus systématique qu'auparavant, mais assez peu encore pour l'histoire des féminismes. Alors pourquoi cette revalorisation de l'histoire orale aujourd'hui ? On a une historienne française qui s'appelle Annette Guevorka qui dit que nous sommes entrés dans l'ère du témoin. Il y a en quelque sorte un impératif social de mémoire. Il faut se souvenir et il faut transmettre la mémoire. Deuxième raison sans doute, les historiens aujourd'hui font beaucoup plus que dans les années 70-80 une plus grande place aux acteurs individuels. Il y a aussi revalorisation du rôle
des acteurs individuels dans l'histoire, alors qu'auparavant on faisait l'histoire des masses, ou l'histoire des groupes sociaux. Et troisième raison sans doute, comme je pense la sociologie, l'histoire accorde aujourd'hui une portée interprétative beaucoup plus large aux trajectoires des individus. Finalement, sans doute on comprend mieux l'histoire d'un pays, l'histoire d'une période, à travers l'étude de trajectoires individuelles qu'à travers d'autres choses, comme on faisait auparavant, l'histoire des groupes sociaux. Alors, troisième remarque générale, que j'ai intitulée là, des sources du moins indispensables à une histoire collective des féministes de la deuxième vague. On peut le dire autrement, on peut dire que pour les féminismes de la deuxième vague, cette histoire orale est à la fois possible, parce que les individus sont encore vivants, et surtout elle est aussi nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que, à la différence des féministes première vague, le féminisme seconde vague est plus un mouvement que des associations organisées, avec une direction, des leaders, des procès-verbaux de réunion et la constitution d'archives. D'autre part, aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, on se rencontre, on se téléphone. Aujourd'hui, depuis 15 ans, on se email. Ça ne fait pas beaucoup d'archives, ça. Et il n'y a quasiment plus de correspondances qui sont pour les féministes de la première vague une source absolument merveilleuse qui fait à la fois montrer dans l'organisation, dans le militantisme, mais aussi dans la vie privée des individus. Pour le féminisme seconde vague, on n'a que l'histoire orale qui peut permettre de faire comprendre tout cela. Quatrième remarque générale, quelques mots de méthodologie. J'ai sans doute moins de pratique que vous de l'histoire orale, j'en ai fait un peu mais pas énormément. Je soulignerai simplement que l'histoire orale produit des sources qui, comme toutes les autres sources de l'historien, doit être soumise à une réflexion critique et confrontée à d'autres sources. Ce que j'ai lu de ceux qui l'ont beaucoup pratiqué, des éléments intéressants, il me semble qu'il faut souligner, et ça a été dit, je crois, par le terme de complicité tout à l'heure, entre l'intervieweuse et l'interviewé. C'est une source qui est co-construite par l'intervieweur et l'interviewé. D'autre part, il est important de prendre en compte la dimension de la mémoire dans ce que racontent les interviewés. Ce n'est pas forcément la vérité absolue, c'est une vérité individuelle marquée par la mémoire, qui, comme je crois que c'est Philippe Joutard qui disait cela, la mémoire c'est l'organisation de l'oubli. La mémoire est sélective et elle reconstruit aussi le passé en fonction du présent. Enfin, dernière remarque générale sur l'histoire orale, il me semble qu'il est très important de considérer aussi que votre travail est un travail de constitution d'archives, pour le présent bien sûr, mais aussi pour l'avenir, et que peut-être dans 10, 20 ans, 30 ans, un siècle, des historiens réutiliseront les archives orales d'aujourd'hui. D'où la nécessité de modes de conservation qui traversent les transformations techniques. Et peut-être avec ces sources orales d'aujourd'hui, ils auront d'autres interprétations que celles que vous avez aujourd'hui. Qui dit constitution d'archives dit lieu de conservation, classement et assurer tous ces problèmes techniques. Alors, deuxième élément de mon intervention, quelques mots aussi sur féminisme et histoire de vie. Alors j'empiète un peu sur l'après-midi, mais en fait moi je travaille sur une histoire de vie aujourd'hui. Je voulais souligner l'intérêt et les facettes de l'approche biographique, dont le recueil de récits de vie est un des aspects. Alors, première remarque, le récit de vie, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la trajectoire individuelle, c'est un changement d'échelle, c'est une autre approche de l'histoire. C'est écrire l'histoire à partir de la trajectoire d'un ou d'une individu qui a traversé plusieurs périodes et de nombreux espaces.
L'objectif est toujours de faire connaître ou de relire une personnalité, un personnage, un individu. Là, je crois que c'est important ce que vous avez dit aussi tout à l'heure sur la valorisation, la reconnaissance publique que ces femmes que vous interviewez ont eu une histoire. Aussi, une histoire digne d'être racontée et digne d'être transmise, d'être conservée, d'être transmise, y compris, ça peut être des sources pédagogiques extrêmement intéressantes dans les écoles, de faire écouter, réfléchir, commenter des récits de vie que vous avez recueillis. Donc c'est toujours important donc, de faire connaître un individu, mais aussi ces récits de vie font mieux comprendre une époque, font mieux comprendre des phénomènes historiques, font mieux comprendre des processus. Alors, l'écriture biographique peut présenter une focale différente selon les auteurs, et c'est souvent le sous-titre de la biographie qui l'indique. Certains privilégieront des biographies politiques, des biographies intellectuelles, des biographies collectives. Moi, je souhaiterais peut-être, dans celle que j'écris actuellement sur Marguerite Thubert, peut-être que j'utiliserai le terme qui est un oxymore, je ne sais pas si c'est compréhensible en portugais, le terme de biographie impersonnelle, pour faire un peu réfléchir le futur lecteur ou lectrice. Qu'est-ce que ça peut être une biographie impersonnelle? Alors, quand je choisis, mais je ne suis pas sûre que l'éditeur accepte ce sous-titre qui est trop provocant peut-être, mais je le prends d'une écrivaine française que j'aime beaucoup, qui ne fait des livres qu'à partir de sa vie, en fait. Elle s'appelle Annie Ernaux, je ne sais pas si vous la connaissez, E-R-N-A-U-X, et elle a écrit un très beau livre qui fait comprendre les transformations de la France depuis les années 40, ça s'appelle Les années, et elle dit que c'est une autobiographie impersonnelle. Donc elle se met en scène, mais en même temps, elle fait comprendre à son lecteur toutes les transformations de la société française depuis sa naissance. Elle est née en 1940. Voilà, donc si je peux, j'intitulerai ma biographie de Marguerite Thibert en sous-titre « Biographie impersonnelle ». Alors, quelques mots maintenant de Marguerite Thibert, où je vais d'abord vous parler un petit peu des sources qui me permettent d'écrire cette biographie. Alors, je vais commencer par presque en bas. Effectivement, Marguerite Thibert, je n'ai pas pu l'interviewer moi-même, puisqu'elle est décédée en 1982, à 97 ans. Mais ce qui m'a décidé à travailler sur elle, c'est peut-être d'ailleurs en partie l'histoire orale, puisque c'est ma rencontre, mon dialogue avec Yvette Roudy, que vous connaissez peut-être, Yvette Roudy qui a été ministre des droits des femmes de 81 à 86, et qui a une immense admiration pour Marguerite Thibert, et qui, après sa mort en 82, a consacré un numéro spécial du mensuel du ministère de l'époque, qui s'appelait Citoyenne à part entière, à Marguerite Thibert. Donc j'ai découvert ce mensuel, je suis allée interviewer Yvette Roudy, qui m'a mis en contact avec des gens qui l'avaient connue, la petite fille notamment, et voilà le début du travail. Donc l'enquête orale sert aussi un peu à cette biographie de Marguerite Thibert. Bon, il y a énormément d'archives dans les lieux où elle a travaillé, notamment au Bureau international du travail à Genève. Parce qu'une de ses grandes fonctions, c'est d'avoir été fonctionnaire international au Bureau international du travail, puis experte de ce Bureau international du travail. Des archives aussi féministes par les associations et ses réseaux d'appartenance. Elle est multi-encartée, dirait-on, aujourd'hui, à la fois dans le féminisme, le socialisme et le pacifisme. Elle a publié des choses, on a écrit sur elle, et surtout, j'ai l'immense chance que la petite fille, que cette femme a conservé beaucoup d'archives privées, donc beaucoup de correspondances, à peu près 1500 lettres, et la petite fille m'en a autorisé la consultation. Donc j'ai à la fois les rapports, ses écrits qu'elle a conservés, plus 1500 lettres reçues par elle. Alors, les correspondances sont une source extrêmement importante. Pourquoi? À l'époque, on s'écrit beaucoup. D'une part, il y a dans ces correspondances des échappées de vie privée. C'est pratiquement la seule façon de connaître la vie privée des individus. Alors, on ne s'écrit pas tellement pour raconter sa vie privée, sa vie familiale, on s'écrit pour le militantisme ou pour le travail, mais
à l'intérieur. Hein. On parle un peu de ses enfants, on parle un peu de sa famille, on parle un peu de ses joies et de ses peines. Hein. Donc il y a quelques échappées de vie privée. C'est intéressant aussi les correspondances sur les modes d'écriture de l'époque, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Et ça permet surtout de rentrer dans la complexité du militantisme, qui est, pour ne pas faire une histoire trop lisse du militantisme, on voit les tensions internes, on voit les conflits, les problèmes de leadership, les difficultés d'organisation, les difficultés financières, toutes choses qui n'apparaissent pas dans d'autres sources, notamment des correspondances entre amis et militantes, où on se dit beaucoup de choses. Voilà, alors quelques mots, je vais d'abord quelques images, quelques photographies de Marguerite Thibert, ce qui me permet de raconter rapidement aussi sa vie. Donc la première, c'est une photo de Marguerite Thibert jeune. Je n'ai pas la date exacte, mais elle est née en 1886, je pense que c'est une photo du début du XXe siècle, elle a une vingtaine d'années. On voit que c'est une jeune fille, hein, issue de la moyenne bourgeoisie provinciale, hein. C'est pas une parisienne, hein. Elle n'était pas du tout destinée à sa vie. Et pourquoi elle va avoir cette vie trépidante, hein, et une vie de superlatif, hein, c'est, comme je dirais, une des plus grandes voyageuses de sa génération, une des femmes les plus diplômées de sa génération, une des femmes les plus militantes de sa génération. Pourquoi va-t-elle devenir tout cela, hein? Parce qu'elle est veuve au bout de 3 ans de mariage. Elle se marie en 1912, elle est veuve en 1915. Son mari n'est pas mort à la guerre, il était réformé parce que de santé fragile, et il meurt de maladie. Elle a une fille, il faut vivre. Elle va reprendre des études jusqu'à la thèse de doctorat. Et finalement, d'abord vacataire au Bureau international du travail, elle va en devenir fonctionnaire et devenir une des grandes figures de Genève. Donc c'est le veuvage, en fait, le hasard du veuvage fait qu'elle a eu cette vie. La deuxième photographie, c'est celle qui est agrafée à la première page de son dossier professionnel à Genève. Donc là, elle a 40 ans, elle arrive comme vacataire, c'est-à-dire, pourquoi vacataire ? En 1926, elle vient de soutenir sa thèse de doctorat, donc elle a repris des études après la mort de son mari, tout en enseignant pour gagner sa vie, hein, et elle va jusqu'au doctorat. Et c'est pratiquement, j'ai pu constater que c'est à peu près la 12e doctoresse lettres en France. Elle soutient sa thèse à la Sorbonne donc en 1926. C'est une thèse qu'on peut qualifier d'histoire des femmes, puisque elle écrit, son sujet, c'est le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850. C'est-à-dire, elle travaille sur les Saint-Simoniennes, sur Flora Tristan, Georges Sand, etc. Et c'est très important pour elle, ça semble une grande aventure intellectuelle, cette thèse, qu'elle a pu mener à bien sous la direction d'un sociologue qui joue un grand rôle dans la France républicaine, qui est Célestin Bouglet, que vous connaissez peut-être, hein, qui a beaucoup écrit sur les idées d'égalité, notamment égalité entre classes sociales, mais aussi égalité entre hommes et femmes. La troisième photo, c'est Marguerite Thibert dans les années 50, figure d'autorité, pourrait-on dire. Hein. C'est quelqu'un qui... Alors, elle est fonctionnaire retraitée, puisque la retraite au BIT est à 60 ans, donc elle l'a eue en 47, elle a voulu retarder un peu, mais elle est réembauchée, en fait, de façon temporaire comme experte. C'est une experte envoyée dans les pays du monde entier pour mettre sur pied des programmes de formation professionnelle des jeunes filles. Donc là, je ne sais pas dans quel cas elle a pris la photo, mais on voit que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, hein, et qui une figure d'autorité. Et puis cette dernière photo est extrêmement intéressante. D'ailleurs, je pense que c'est par cela que je vais introduire l'ouvrage, parce que je vais vous raconter l'histoire de cette photographie. Donc prise en 1979, elle est née en 86, elle a 93 ans. Et cette photo est intéressante par son histoire et par ses usages. Cette photo, je la trouve dans 4 endroits, la même photo. Alors cette photo, elle est prise au Bureau international du travail à la fin de l'année 79. Dans quel cadre? Des fonctionnaires femmes du Bureau international du travail on est dans les années 70, ces années remuantes, féministes. Donc les fonctionnaires femmes trouvent quand même que le BIT n'est pas très égalitaire dans sa politique
vis-à-vis de ses fonctionnaires. Donc, elles interrogent Marguerite Thibert sur sa vie. Et elles publient l'interview dans le journal du syndicat du BIT. Et elles disent, voilà une grande dame du BIT. Donc c'est une interview qui est destinée aussi à appuyer leurs revendications d'égalité professionnelle. Donc ça, c'est l'origine de la photo. Cette photo va circuler pas mal. Deuxième usage de la photo, c'est le 8 mars 1982 à Paris. Donc 8 mars 1982, c'est le premier grand 8 mars officiel en France. C'est Yvette Roudy qui a voulu qu'on institutionnalise, en quelque sorte, le 8 mars, juste après l'alternance politique en France et sa nomination comme ministre des droits des femmes. Et que fait Yvette Roudy le 8 mars? Beaucoup de choses, hein. Et notamment elle demande à François Mitterrand de recevoir des femmes à l'Élysée. Elle demande que des femmes reçoivent la Légion d'honneur. Et puis, surtout, et c'est dans ce cadre qu'elle utilise la photo, elle fait des expositions. Une exposition au ministère des droits des femmes, de femmes artistes, mais aussi une exposition au plus grand public, Gare Saint-Lazare, donc dans la grande salle de la Gare Saint-Lazare. Elle affiche, Yvette Roudy, 60 portraits de féministes, et elle distribue une petite plaquette, 60 portraits de féministes qui ont aussi fait l'histoire de France. Et parmi ces 60 féministes, il y a ce portrait de Marguerite Thibert. Deuxième usage, 8 mars 82. Alors, la petite fille me dit que Marguerite Thibert n'aimait pas du tout cette photographie où elle fait trop vieille. Où elle est vieille, effectivement. Enfin, bon. Troisième usage de cette photographie, c'est la couverture du mensuel numéro spécial après sa mort, hein, de Citoyenne à part entière, donc de mars 1984. Là, encore autour d'un 8 mars, un numéro spécial sur Marguerite Thibert qui a cette photo comme couverture. Et puis j'ai trouvé un quatrième usage de cette photographie, c'est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, à laquelle appartenait Marguerite Thibert, qui fait une brochure en 1983 sur les grandes femmes de la Ligue. Et autour de Marguerite Thibert, elle utilise aussi encore cette photographie. Alors, cette photographie a aussi été, en mars 82, diffusée sur des petites boîtes d'allumettes. Il y avait une autre façon de faire de la propagande féministe en mars 82, c'était les plaquettes, mais aussi les timbres et les boîtes d'allumettes. Donc Marguerite Thibert a aussi été sur des boîtes d'allumettes. Voilà, alors très rapidement, qui est-elle, pour ne pas trop dépasser le temps? Donc c'est une vie qui traverse le XXe siècle, puisqu'elle a vécu presque 100 ans, et pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça, bien sûr je vais la mettre en avant, mais c'est une façon de relire l'histoire des femmes au XXe siècle. Mieux comprendre la mutation des rapports de genre, ses modalités, ses acteurs et ses limites. Et l'histoire de sa vie me fait traverser des champs de recherche multiples, à la fois l'histoire des intellectuels et de leurs engagements, je vais la qualifier d'intellectuels, eux, au féminin, l'histoire des organisations internationales et de ses politiques sur le travail des femmes, l'histoire du travail des femmes, l'histoire des féminismes, et l'histoire politique et sociale de la France d'après-Seconde Guerre. Je détaillerai juste un tout petit peu l'histoire des féminismes. Travailler sur Marguerite Thibert me fait toucher du doigt de façon extrêmement précise des clivages qui ne sont pas forcément toujours mis en avant au sein du féminisme, notamment dans l'entre-deux-guerres. Il y a un clivage très très fort sur les politiques sur le travail des femmes. Notamment, faut-il ou non protéger spécifiquement les femmes au travail, par l'interdiction du travail de nuit, d'autres horaires de travail, etc., etc. Et le Bureau international du travail a une politique qu'on appelle protectionniste, notamment convention interdisant le travail de nuit des femmes, c'est la convention numéro 4 adoptée en 1919. Et face à cette politique protectionniste, il y a une petite fraction du militantisme féministe, notamment plus fort dans les pays scandinaves, au Danemark ou en Angleterre, qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, l'Open Door International, formé par des femmes de profession libérale ou avocates, ingénieurs, etc., qui sont contre
la politique de protection spécifique, et qui disent qu'il ne faut pas de politique sociale selon le sexe du travailleur, mais selon la nature du travail. Donc c'est un grand débat dans l'entre-deux-guerres. Il y a vraiment des oppositions fortes là-dessus. Et deuxième chose que la vie de Marguerite Thibert me permet de mettre en avant, c'est ce que j'appelle, je dis la naissance, mais peut-être c'est ma méconnaissance des périodes précédentes, la naissance de ce que j'appelle un féminisme d'expertise. Marguerite Thibert, c'est une fonctionnaire internationale, quelqu'un qui est diplômé, qui a une thèse d'État et qui met en avant, valorise ce qu'elle appelle, ce qu'on peut appeler nous plutôt l'expertise. Et je vais vous en parler tout à l'heure, et elle va s'opposer en cela à des modes de militantisme qu'elle appelle plus traditionnels, plus classiques, des femmes formées par l'action ou par etc. Alors, donc, pour finir très rapidement sa vie, donc Marguerite Thibert est une intellectuelle, c'est effectivement l'une des femmes les plus diplômées de sa génération, née fin du 19e siècle, arrivée à une thèse d'État, c'est la 12e doctoresse lettres, mais elle est aussi intellectuelle au sens que les historiens français, l'histoire des intellectuels a défini l'intellectuel, c'est à la fois quelqu'un qui a de la culture, mais aussi quelqu'un d'engagé. Et elle aussi, on peut lui appliquer cette définition de l'intellectuel au féminin, puisqu'elle est engagée entre les trois ismes du XXe siècle, le pacifisme, le socialisme, le féminisme. C'est aussi deuxième grand aspect de sa vie, ce que l'article qu'il a interviewé, ces femmes qui l'ont interviewé dans les années 70 l'ont qualifiée de grande dame du BIT. Elle n'a pas eu une carrière facile, donc je peux reconstituer sa carrière, c'était pas du tout facile au début, mais a posteriori, sa carrière effectivement fait d'elle une figure importante du Bureau international du travail. Et lors de sa carrière, elle va effectivement construire, elle va devenir une experte du travail des femmes. Et en conséquence, elle va promouvoir un féminisme d'expertise. Alors je vais finir là-dessus, ce féminisme d'expertise. Elle a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus à plusieurs occasions. Je vais juste en citer une. Dans les années 30, les féministes françaises se mobilisent pour que la France envoie une femme déléguée à l'Assemblée générale de la Société des Nations. D'autres pays ont déjà des femmes déléguées à l'Assemblée générale de la Société des Nations. La France n'en a pas encore vu, et donc il y a une grande mobilisation pour que au moins une femme soit membre de la délégation. Et ça fait beaucoup discuter les associations féministes. Qui va-t-on nommer ? Et notamment, Marguerite Thibert en discute beaucoup avec son amie Marie-Louise Puech, et puis Suzanne Greenberg, qui est une avocate connue aussi, en discute avec Marie-Louise Puech. Et là, vous avez des éléments de définition du féminisme d'expertise. Lorsque l'avocate, donc quelqu'un de diplômé, qui a une thèse de droit, écrit à Marie-Louise Puech, « Il me paraît indispensable que la candidate ait de hauts titres universitaires d'une part, et que d'autre part, elle ait démontré par des travaux antérieurs, non seulement sa compétence, mais aussi sa spécialisation. » Donc, on est experte si on est formé par les diplômes, pas formé par le militantisme au quotidien, formé par les diplômes, et si on a aussi travaillé dans un champ particulier. Et alors Marguerite Thibert est extrêmement sévère contre la candidate qui finalement sera la personne retenue, qui est Germaine Malater-Cellier. C'est pour ça que ces féministes ne sont pas toujours tendres entre elles. C'est ce qu'on voit très bien dans les correspondances. Il y a des inimitiés, il y a des amitiés importantes, mais il y a aussi des inimitiés véritablement féroces entre femmes. Et donc Marguerite Thibert ne voudrait pas que ce soit Germaine Malater-Cellier qui soit nommée déléguée. Et qu'est-ce qu'elle lui reproche ? Elle lui reproche d'être une militante pas comme elle. Et voilà ce qu'elle dit. Elle arrivera à ses fins parce que les hommes politiques dont elle travaille depuis longtemps à acquérir les faveurs en sont encore à préférer avoir à leur côté dans une délégation une comédienne de sa trempe qui ne va pas plus loin que les sourires, mais qui les prodigue largement
Donc ça, c'est une forme qu'elle critique, à une autre forme qu'elle appuie, à une femme dans laquelle il sentirait une personnalité indépendante et ferme, qu'on ne manie pas avec des compliments galants sur son éloquence. C'est un autoportrait en creux d'elle, ce genre de choses. Alors, ce qui me permet de dire que la définition du féminisme d'expertise s'appuie sur un jeu de contraires. Formation universitaire et diplôme versus apprentissage sur le tas, connaissance précise des dossiers versus approximation, expérience professionnelle versus ce que les professionnels appellent de l'amateurisme, qui n'en est pas toujours, hein, et surtout compétence versus séduction, argumentation versus éloquence. Marguerite Thibert se moque avec ses amis diplômés de l'éloquence de Germaine Malater-Cellier, qui fait des sourires, qui parle bien, mais elle dit derrière cette forme d'éloquence, il n'y a pas de réelle compétence. Bon, c'est deux formes d'apprentissage du militantisme qui s'opposent. Et finalement, ça, je ne m'attendais pas à découvrir cela. C'est ces femmes diplômées, cette génération de militantes diplômées qui se met en avant et qui valorise l'importance de la formation universitaire et professionnelle au détriment de militantes plus traditionnelles qui se sont formées, qui ont autant de valeurs, qui vont jouer des rôles aussi importants, mais qui n'ont pas le même background derrière. Par exemple, on a aussi une grande militante française que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cécile Brunschvicg. Et Marguerite Thibert et Cécile Brunschvicg ne sont pas en très bons termes. Cécile Brunschvicg est quelqu'un qui s'est formé comme dirigeante de l'Union française pour le suffrage des femmes, mais qui n'a pas de diplôme, parce qu'elle est issue d'une famille bourgeoise dans laquelle les filles ne faisaient pas des études. Marguerite Thibert a uniquement fait des études parce qu'elle est devenue veuve, il fallait bien vivre, et qu'elle avait envie de faire des études. Et voilà, donc ça, cette opposition m'a énormément étonnée, en fait. Elle existe aussi peut-être dans le féminisme deuxième vague. Elle n'a pas forcément été creusée non plus, mais elle existe entre les femmes qui travaillent à l'ONU, dans la Commission européenne, et les militantes de terrain. On ne se comprend pas toujours extrêmement bien. Alors, bon, là, je vais arrêter parce que j'ai dépassé mon temps. À un certain moment, elle met en œuvre ce féminisme d'expertise. Et puis, dernier élément de la vie de Marguerite Thibert, après la Deuxième Guerre mondiale, elle sera vraiment ce qu'on peut appeler une citoyenne du monde et une militante en France. À la fois, c'est aussi une des femmes de sa génération qui a le plus voyagé. Elle a voyagé dans le monde entier, envoyée par le BIT, d'abord comme fonctionnaire, puis comme missionnée, experte missionnée, que je disais tout à l'heure, pour mettre en place des programmes d'éducation des filles. Elle est aussi celle qui a un très large réseau de correspondance. Dans mes 1500 lettres, j'ai des lettres en espagnol, en allemand, en anglais. Elle a rencontré des grandes de ce monde, dont Eleanor Roosevelt, la première femme ambassadrice du Mexique, etc., etc. Donc elle a un large réseau de correspondance, y compris de grandes femmes du monde entier. Et à Paris, dans les années 60-70, elle va encore jouer un rôle d'expert, et elle est très mal connue en France, parce qu'elle a d'une part travaillé à Genève, et d'autre part, son féminisme, un féministe d'expertise, c'est pas un féministe de la rue. Donc on la connaît pratiquement pas. Elle a 3 expériences de féminisme d'expertise. D'abord au mouvement démocratique féminin, où elle rencontre Yvette Roudy. Le mouvement démocratique féminin en France, c'est le laboratoire de la gauche féminine non communiste dans les années 60. C'est là que se forment les femmes qui seront après au pouvoir lorsqu'il y aura l'alternance politique. On va la trouver aussi au Comité du travail féminin, qui est une organisation consultative mise en place par le gouvernement pour discuter du travail des femmes. On a de plus en plus besoin du travail des femmes à partir des années 60, société de consommation, croissance, etc. Et Marguerite Thibert là va jouer un grand rôle en apportant son expertise et en essayant de lutter contre le développement du travail à temps partiel. Et elle va jouer aussi un rôle dans la négociation du programme commun entre les socialistes et les communistes pour essayer, là, elle est devenue égalitariste pour essayer de défendre l'égalité professionnelle. Voilà, alors en conclusion, elle a eu des héritières, dont certaines sont connues. Je ne sais pas si vous connaissez Colette Audry, qui est à la fois une romancière, une écrivaine, mais aussi une militante de la gauche française,
pendant sa longue vie. Colette Audry, c'est la même génération que Simone de Beauvoir. Je crois qu'elle est née, je ne sais plus si c'est 1906 ou 1908. Simone de Beauvoir 1908, elle peut-être 1906, et elle meurt dans les années 90. Témoignage de Colette Audry en 1988 sur Marguerite Thibert. Parmi les femmes qui nous ont beaucoup aidées, il y avait Marguerite Thibert, une féministe passionnée, spécialiste extraordinaire des problèmes du travail féminin. C'était une de ces têtes qui ne se satisfont pas simplement d'idées, mais qui veulent des faits. Elle se jetait avec gourmandise sur les plans économiques lorsqu'il paraissait. Il n'y a pas beaucoup de militantes féministes qui font ça, hein, se jeter sur les plans économiques. Elle nous a toutes formées et il y en avait besoin. Donc là, c'est bien le féminisme d'expertise que Colette Audry met en avant dans son témoignage sur Marguerite Thibert. Et puis, témoignage d'Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, des droits des femmes, donc dans le numéro spécial qu'elle nous a consacré. Elle avait une fois pour toutes choisi son combat, la défense de l'emploi des femmes, et toute sa vie y fut consacrée. Il fallait la voir dans les réunions féministes lorsque la réunion roulait sur des problèmes de contraception et d'IVG. Donc là, c'est une féministe première vague, Marguerite Thibert, qui a du mal à comprendre le féministe deuxième vague. C'est simple, elle ne comprenait pas que l'on puisse à ce point s'égarer. Il ne se gênait pas pour rappeler vigoureusement que l'important c'était l'emploi, le travail, le plein temps. Le reste, c'était perte de temps. Combien sommes-nous à lui devoir des idées claires sur ces questions? Plusieurs générations. Et puis, bon, la dernière phrase me plaît bien parce que c'était une femme d'une grande simplicité, je ne crois pas du tout. Elle était très consciente de sa valeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a conservé ses archives, sans doute. Si discrète, ça oui, qu'elle s'étonnerait d'une publication consacrée à sa vie, que je vais donc essayer de faire. Donc, intéressante sur le féminisme parce qu'elle montre bien les clivages féministe protectionniste, féministe non protectionniste, féministe d'expertise, féminisme plus classique, féministe première vague, féministe deuxième vague. Voilà, merci. Merci beaucoup donc, pour cette excellente conférence qui, je pense, va être fondamentale pour la poursuite du projet. Donc je crois que ça va être vraiment un élément très important donc, pour la continuation. Comme je le disais au début, donc, le débat aura lieu après l'intervention de Ana Maria Pessoa, que je vais maintenant présenter. Agora vou passar a apresentar a doutora Ana Maria Pessoa em português. Aliás, vou ser rápida porque, mais uma vez, aconselho a leitura deste livro, onde a doutora Ana Maria Pessoa é a primeira entrevistada e, claro que eu não posso entrar então nos pormenores, mas realmente aconselho-vos então de ler este livro. Bom, muito rapidamente, a doutora Ana Maria Pessoa é professora na Escola Superior de Educação, é doutorada em História da Educação, escreveu uma excelente tese de doutoramento que esperemos será publicado em breve. É membro do Conselho Científico da Escola Superior de Educação desde muitos anos, desde 91. Membro do Conselho Pedagógico e coordenadora do curso de Comunicação Social, responsável do setor de documentação e informação do Centro de Recursos Educativos e Comunicação Multimédia da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, como a doutora Manuela Tavares referiu e também a doutora Teresa Salles, a doutora Ana Maria Pessoa organizou, então, coordenou, eu diria, este projeto na área de Setúbal. E é também investigadora convidada do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e, finalmente, membro do Conselho Consultivo do Centro de Documentação e Arquivos Feminista Elina Guimarães. Bom, mais uma vez não posso entrar mais nos pormenores de todas as suas publicações, mas, repito, aguardamos então a publicação da sua tese de doutoramento. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estar aqui nesta conferência, que nos reúne aqui no final desta segunda fase deste projeto. Já
tinha participado no seminário do ano passado e este ano, portanto, também estive integrada na questão das entrevistas e no seminário de Setúbal e de Lisboa. Gostava também de dar os parabéns ou de parabenizar, como se diz em bom português do Brasil, pelas conferências que têm sido feitas no âmbito deste projeto, que têm sido extremamente interessantes num trabalho de militância, de recolha portanto, histórias de vida de mulheres. Queria agradecer sobretudo também às pessoas aqui presentes o facto de estar aqui, e eu vou ser muito breve porque é o seguinte: eu estou aqui em representação, quando falámos na organização desta parte da manhã deste seminário, eu fiquei encarregue, não sei porquê, portanto, estar aqui em representação das mulheres que estiveram ligadas a este projeto, sobretudo em Setúbal. Portanto, para mim é uma dupla responsabilidade. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui a representar-nos e, por outro lado, é uma imensa responsabilidade também. Portanto, espero não desmerecer a confiança que me foi colocada por elas e pela organização, portanto, nesta situação. Eu vou ser relativamente breve, até porque a Teresa Salles já me disse que eu tinha mesmo que ser muito breve, porque na apresentação do seminário em Setúbal excedi um bocadinho o tempo que era previsto. E o que é que nós combinámos, portanto, para aqui? Falar um pouco da relação já teórica e também das questões que estiveram relacionadas com o projeto em si, e dizendo quais foram os princípios de que partimos, sobretudo teóricos, para este projeto em Setúbal. Nós trabalhámos entre nós questões que têm a ver com histórias das mulheres, com histórias de vida, porque a maior parte das mulheres que foi entrevistada achava que não tinha vinda nenhuma interessante para sobre ela se falar. Portanto, este foi uma primeira questão sobre a qual falámos. Depois falámos também sempre, como aquela questão que ainda agora a professora Françoise Thébault referiu, da história a partir de baixo. Porque as mulheres diziam, bem, mas eu não sou escritora, não sou política, porque é que agora é de estar aqui a falar de mim? Portanto, na concepção da Hobsbawm, enfim. Depois também trabalhámos muito a questão da memória, sobretudo as memórias femininas, com as questões mais teóricas, mas também as amizades, as inimizades, as questões mais privadas, também em alguns casos, embora esse seja o aspecto que aqui menos foi tratado nesta fase do projeto. Depois também percebemos que as pessoas começaram a aceitar, a partir de certa altura, com mais facilidade, a questão de redigir estas biografias de mulheres, ou tentar fazer com que estas entrevistas pudessem vir a contribuir para uma biografia destas mulheres. Também falámos ainda da questão da invisibilidade das mulheres. Esta invisibilidade, porque hoje toda a gente diz, mas estes problemas, para que é que estamos a falar destas pessoas? Já está no cotidiano, a tarefa das mulheres está a ganha, esta situação está a ganha, o que é que estamos a fazer? Não é bem assim, porque na verdade está a ganha se calhar nas nossas vidas, ou na maior parte das pessoas que sobre estes temas têm debruçado, sobretudo a partir dos anos 70 e 80 do século passado. Mas não está no cotidiano, porque se nós olharmos, eu agora precisava das imagens. Francisco, posso pedir? Já agora peço desculpa só um bocadinho que me esqueci. Nós dizemos sempre que estão integradas no cotidiano, porque hoje já temos imensas conquistas, sobretudo no Ocidente, mas sabemos que não é assim, até porque eu trouxe algumas imagens e, sobretudo neste momento, a nossa grande preocupação também é pensar na questão das imagens e das mulheres. Eu vou mostrar-vos algumas imagens, todas pós-25 de Abril, e todas, algumas bastante contemporâneas, do mês passado e de há 2 meses, para mostrar como é que ainda, apesar de falarmos disto tudo e de termos trabalhado estas questões todas, a imagem e mesmo a ideia sobre aquilo que nós temos ainda hoje sobre as mulheres ainda passa um bocado por ligá-las a determinadas áreas, e esta, por exemplo, é uma delas, não é assim? Portanto, temos uma imagem que não é preciso referir mais nada, portanto, quais são as tarefas. Há muitos outros que estão são postais ilustrados do PCP, sobre várias profissões, e sempre sobre o partido, perdão, e tem homens e mulheres, e os homens todos têm profissões que não têm nada a ver com a máquina de costura. Depois, a seguir, temos uma outra também, a questão do papel que as mulheres têm, portanto, é uma imagem política, não é, mas o papel que ainda lhes é reservado nessa área. Depois, por exemplo, esta publicação é desta semana, retirada do Ministério da Justiça, e que nos diz que nestes anos, nos últimos 4 anos, 5 anos,
assistimos a um maior número de crianças, outra vez sem nome de pai, por várias situações e, portanto, mais uma vez são as mulheres que têm esta questão e nós pensávamos que estes problemas estavam ultrapassados. Eu própria não tinha a noção de que tínhamos este número, se somarmos são mais de 2.500 crianças a quem isso acontece hoje. Pensávamos que os pais incógnitos e eu não ter nome de pai já tinha passado à história no Estado Novo e no Estado. Por outro lado, também as imagens daquilo que se nos vende no todo. Portanto, a questão, isto é para dizer que a questão do feminismo e das mulheres e da história das mulheres está ganha. Veja-se o exemplo de um folheto sobre a proteção à família de um banco, isto é, portanto, esta imagem é de junho de 2014, não é? E a forma como se vê a família a concepção de família. Por outro lado, por exemplo, numa revista destinada a estudantes do ensino superior, para dizer como é interessante estudar em cada uma das instituições, temos o rapaz e a rapariga, mas sempre a rapariga protegida ou atrás do rapaz, portanto podemos ler estas imagens, porque isto é da minha instituição, portanto a maneira como aparece ainda a imagem do que aqui temos. Depois, por exemplo, esta é uma imagem que não consegui datar, mas que foi rebuscada num blog no ano de 2013, e em que nos aparece um anúncio, quando olhamos pensamos que é um anúncio de roupa interior, mas é um anúncio da Renault, a Renault Usados, e o texto diz Paula Hernandes, 40 anos, 2 vezes divorciada. Portanto, é um anúncio a carros usados. Portanto, 2013, não é assim? Portanto, nós pensamos que está a ganho. Depois, temos também ainda, esta é uma notícia publicada no Público, portanto, do Jornal Público deste ano, de 3 de junho, em que, num texto sobre várias questões da importância que as mulheres têm e da capacidade que têm hoje de fazer imensas coisas, é retirada a única frase que é dita que não tem a ver com todo o aspecto positivo da participação das mulheres na vida pública. E é essa frase que é retirada por uma jornalista também, portanto, uma mulher, não é? E que coloca no título a única frase negativa em relação àquilo que o artigo quer mostrar sobre a capacidade que as mulheres hoje têm em termos de trabalho, de superar muitas das dificuldades que lhes apresentam. Por outro lado também, quem ouve e quem vê os anúncios deste verão, portanto de junho de 2014, vai encontrar não é publicidade, portanto o que estou aqui a fazer é apenas mostrar um exemplo de publicidade a um medicamento, não é tido como medicamento, mas um produto qualquer que serve para emagrecer, e em que se nos refere que depois de queimar ficam as brasas. As brasas foi itálico meu, mas todos nós compreendemos para a ideia que remete, não é, do ponto de vista da linguagem da imagem sobre a mulher. Portanto, pensamos que está no cotidiano, não é? Portanto, este foi um bocadinho apenas um conjunto de imagens e de exemplos para mostrar como é preciso falarmos disso. Se calhar, nestas pessoas que aqui estão, muitas com as quais nós relacionamos, essa tarefa está a ganha, é difícil mantê-la, mas o que é certo é que ela ainda não é visível. Este ano, por exemplo, quando estava a trabalhar com uma estudante que tinha que fazer biografias de pessoas célebres portuguesas no tempo dos descobrimentos e antes, portanto, desde o século XII até ao final do tempo dos descobrimentos, a estudante apresentou-me um conjunto de 16 pessoas, todos homens, biografados. Para biografar, tinha apenas uma mulher, mas era santa, era a Rainha Santa Isabel. Portanto, era uma mulher diferente, que tinha um papel diferente. Portanto, é como se podemos ir notando, não é? Aliás, mesmo no local onde eu trabalho, muitas vezes as pessoas dizem isso é daquelas coisas lá, daquela gente da comunicação e dessas coisas, tem esta ideia das mulheres. E, portanto, é só a questão, e voltamos aqui, que foi preciso ultrapassar isto tudo também no projeto. Não é assim? Portanto, volto agora à questão do projeto, foi preciso voltar no projeto. Para além disso também, preocupámos sempre em discutir entre nós a necessidade da preservação da memória feminina e da amnésia seletiva, como diz Helena Neves, da amnésia seletiva que tem sempre a ver com a amnésia sobre as mulheres, portanto o esquecimento das mulheres. Também tentámos identificar a pessoa, a comunidade onde vive ou viveu, o país onde vive e viveu, e a preservação da memória individual e coletiva. Esta questão do país onde vive e viveu foi muito pesada em algumas entrevistas, aliás, como verão, se depois virem o DVD com as entrevistas completas. Porquê? Porque, por exemplo, a Maria José Lapa, São José Lapa, passou mais de metade da entrevista, aliás, como muitas outras, falando da situação atual e não da situação que nos interessava recuperar, não é assim? Porque era quase impossível a pessoa deixar esta memória da comunidade em que vive e em que se viveu. Por outro lado, também, partimos do princípio que era preciso ir buscar as memórias das mulheres, não foram as memórias sobre as mulheres, foi a memória das mulheres.
no discurso pessoal, no discurso, em alguns casos, entrou nos campos religioso, noutros no campo social, noutros no campo privado, como disse. Por outro lado, também, na maior parte dos casos, teve que se ultrapassar alguns princípios de negatividade sobre elas próprias, sobre algumas das mulheres que foram entrevistadas, de nós próprias. Porque, por exemplo, a Julieta dizia, mas porquê é que eu vou ser entrevistada? Não tenho nada de interessante. A minha vida foi tão complicada, não tenho nada de interessante, o que é que eu vou agora dizer? Por outro lado, também, foi preciso... Perdão, agora aqui perdi-me. Também tentámos pensar sobre a questão das diferenças e ultrapassar as diferenças entre grupos, classes sociais e etnias. Tivemos várias situações neste projeto, sobretudo porque a maior parte das mulheres entrevistadas não vem, socialmente falando, da média alta burguesia, digamos, que em princípio tem sido muito, nos últimos anos, abordada, e portanto nem sempre foi fácil, sobretudo, por exemplo, ao nível da construção do discurso, porque a construção do discurso também, o discurso também tem classe, a língua também, não é assim? Portanto, nem sempre foi fácil ultrapassar não só o discurso, como a organização desse mesmo discurso. Por outro lado, também, portanto, um dos grandes desafios foi ultrapassar a biografia, considerar que estávamos a fazer biografia de mulheres notáveis, quer no campo da política, da cultura ou da religião, que não era o caso, e, portanto, resolvemos passar à história da recolha de histórias vividas. Portanto, para nós foi uma recolha de histórias vividas, como já dizia Michel Perrault em 1989, não é? Portanto, ligando as mulheres à sua condição, ao seu lugar, à família e à sociedade. Também tivemos que fazer este esforço de remuneração, que nem sempre foi fácil. Por exemplo, a Julieta dizia, mas porquê é que eu vou ser entrevistada? Não tenho nada de interessante. A minha vida foi tão complicada, não tenho nada de interessante, o que é que eu vou agora dizer? Por outro lado, também, foi preciso... Perdão, agora aqui perdi-me. Também tentámos pensar sobre a questão das diferenças e ultrapassar as diferenças entre grupos, classes sociais e etnias. Tivemos várias situações neste projeto, sobretudo porque a maior parte das mulheres entrevistadas não vem, socialmente falando, da média alta burguesia, digamos, que em princípio tem sido muito, nos últimos anos, abordada, e portanto nem sempre foi fácil, sobretudo, por exemplo, ao nível da construção do discurso, porque a construção do discurso também, o discurso também tem classe, a língua também, não é assim? Portanto, nem sempre foi fácil ultrapassar não só o discurso, como a organização desse mesmo discurso. Por outro lado, também, portanto, um dos grandes desafios foi ultrapassar a biografia, considerar que estávamos a fazer biografia de mulheres notáveis, quer no campo da política, da cultura ou da religião, que não era o caso, e, portanto, resolvemos passar à história da recolha de histórias vividas. Portanto, para nós foi uma recolha de histórias vividas, como já dizia Michel Perrault em 1989, não é? Portanto, ligando as mulheres à sua condição, ao seu lugar, à família e à sociedade. Também tivemos que fazer este esforço de remuneração, que nem sempre foi fácil, porque, como dizia ainda agora a professora Françoise Thébault, nós temos muitas vezes a memória que nos atraiçoa, que nos ultrapassa e que às vezes era complicado separar o então do hoje e diferentes níveis dentro dessa memória do então. Por outro lado, também é o levantar desta memória das mulheres obscuras a partir de uma história oral, portanto, de uma história oral, e esse caminho foi, por exemplo, mesmo nas entrevistas, seguimos muitas vezes aquele formato, que não foi o que nos orientou, mas enfim, que podemos ver plasmado nas entrevistas que foram feitas pelo Joaquim Furtado naquele programa sobre a guerra colonial. Portanto, tivemos um bocado a deixar falar as pessoas, não as separámos por grupos sociais, absolutamente nada, portanto, elas foram falando e só a construção da entrevista foi feita a quando da montagem e da edição. O mais difícil, na verdade, foi convencer as mulheres a falarem de si. Portanto, foi a falarem de si. Por outro lado, a memória é difícil, é tanto mais difícil quanto aquilo que a entrevistadora, como ainda agora também já foi dito, conhece da entrevistada. Muitas vezes era preciso quase uma pré-entrevista para se perceber de que é que se iria falar, estabelecer uma pequena empatia entre entrevistador e entrevistada. Por outro lado, também, nem sempre foi fácil. Como já disse, a questão do discurso às vezes foi difícil, mas às vezes também a da idade.
Portanto, tivemos algumas pessoas que fazem parte daqueles grupos que nós hoje dizemos que tem que ser urgente ouvir, porque na verdade muitas destas pessoas estão com idades, em alguns casos, bastante avançados, não é assim? E muitas vezes o fator idade, o fator cansaço, provocou algum discurso às vezes mais difícil de registar, porque as pessoas perdiam-se, começavam a falar de outras situações que estavam a preocupá-las neste momento e, portanto, do ponto de vista metodológico, não é fácil pensar no passado, não é fácil ter vivido e viver com o que se passou. Muitas vezes foi muito difícil e muito emotivo para muitas delas falar e selecionar o que se tem e o que se teve. Depois, rememorar e voltar a ordenar a narrativa. Foi muito complicado, não é? Este foi eu estou a falar, mas a Maria Augusta Seixas terá muito mais a dizer sobre isso do que eu, porque fez muitas vezes, e a Teresa Salles também, estiveram ligadas às mulheres que tiveram que reordenar estes discursos. Por outro lado, também, quando olhamos para estas entrevistas e olhamos para o passado destas mulheres, a partir do presente, esse passado é reformulado. Como falou ainda agora também a professora Françoise Thibault, ele ganha novos e diferentes significados. Coisas a que na altura não se atribuía significado nenhum, têm hoje um significado completamente diferente. Porque se repensa não só o que se foi, mas também a autoimagem, aquilo que se foi construindo, e releem-se alguns detalhes à luz de coisas que só agora sabemos, ou alguns que se esqueceram e que dizem, eu isso podia dizer, mas agora não falo disso. Isso fica para outra vez. Portanto, também a interrupção daquilo que é possível construir. Por outro lado, também, não se analisou aqui, portanto, como já foi visto neste grupo, na construção deste grupo, não se analisaram nem as chamadas mulheres poderosas, nem as famosas, nem as cineastas, nem nada absolutamente dessa situação. Quando estávamos a fazer a pesquisa para organizar as perguntas para as entrevistas, verificámos que fomos à procura de histórias de mulheres e biografias e de bases de dados onde alguém já tivesse feito também esse trabalho. Só a título de exemplo, e houve muitos outros que pesquisámos, mas só a título de exemplo, pegámos na base de dados disponível em estudos sobre as mulheres, organizada pela Universidade Aberta, e encontramos sobre biografias e histórias de mulheres. Bem, a base de dados tem 770 entradas. Dessas 770 entradas, algumas estão repetidas, mas só há cerca de 50 concretamente sobre mulheres. A maior parte destes trabalhos não foi feito como este aqui, que este era o nosso problema também, era uma recolha de um projeto relacionado com o mar e com o centro onde estamos aqui neste momento, mas eram trabalhos sobretudo apresentados para doutoramento ou mestrado. Em alguns casos, não para doutoramento e mestrado, mas para publicações feitas por câmaras municipais para homenagear algumas das suas mulheres. O caso da Guarda com a Carolina Beatriz Ângelo, o caso da Maria Veledo, várias situações que encontramos, obras de autor, portanto os próprios autores, biografias organizadas e escritas a partir tendo como pretexto a organização de conferências e colóquios, por exemplo, a biografia da Leonor da Fonseca Pimentel para um colóquio precisamente com o mesmo título, portanto muitas vezes nestas áreas. Biografias normalmente, muitas individuais, mas muito mais biografias ainda em grupo, muitas delas póstumas, portanto que era uma coisa que nós não tínhamos aqui, não é? Portanto biografias póstumas, muitas vezes também apenas com entradas em obras de referência como dicionários, o dicionário de educadores, o dicionário do feminino, o dicionário fémina, que ainda, portanto não está na base, mas que também está agora, e sobretudo de determinados grupos sociais. Desde as rainhas, as escritoras, as pintoras, as políticas. Ou seja, tivemos várias dificuldades a ultrapassar, a organizar este projeto, precisamente porque não era nenhum destes grupos sociais que estas mulheres vinham. Este projeto foi também muito geográfico, como viram em Coimbra e em Setúbal, dentro de portanto, tem esta questão da geografia, fez-nos lembrar uma pessoa que já aqui hoje foi lembrada pela Manuela Tavares, a Fina da Armada, por exemplo, num livro que ela escreveu, As Republicanas Quase Desconhecidas, em que foi também nesta questão geográfica que se foi à procura. Portanto, tivemos que cruzar também com a questão em Setúbal, quem é que vamos selecionar, como é que vamos fazer, quem conhecemos, como é que chegamos a essas mulheres, uma atrás outra, ou nós fazemos uma lista prévia e depois vamos entrevistar as pessoas. Portanto, metodologicamente também nem sempre foi fácil esta definição. Finalmente, também houve duas questões fundamentais, que foi perceber e entrevistar mulheres
que estávamos a entrevistar porque queríamos recolher memórias delas de tempos e de atividades em que elas tinham participado, mas que hoje já não são aquelas que elas têm. O caso da Ana Tércia Massas, que tinha sido trabalhadora nos arrozais ali em Águas de Moura e que hoje faz o atendimento na Escola Superior de Educação no setor de alimentação. O caso da pescadora, que ainda, portanto, que foi toda a vida pescadora, mas o caso de outras pessoas que, por exemplo, através da escola, chegaram a outras situações, concretamente, peço desculpa o meu caso, não é? Portanto, não for à escola e esta questão da mobilidade social, eu não estaria hoje onde estava, e, portanto, foram vários os critérios que tivemos que cruzar de forma a terem uma lógica e uma coerência interna que lhe permitisse, portanto, presidir a organização dessas entrevistas. Chegando a este momento, claro que ainda há muito para fazer, há muito trabalho disperso, porque a partir do momento, até aos anos 70, 80, não havia muita coisa feita, estava quase tudo por fazer. Até porque na área da história, por exemplo, e quem se lembra disso, a história era muita história política, depois a história económica, a história vai tendo degraus, não é assim? Da importância, a história política, a história económica, depois mais tarde a história, por exemplo, da educação, depois a das mulheres e vários destinos que muita gente ainda considera que não são áreas importantes para nelas se trabalhar, não é assim? Portanto, uma grande expressão, áreas que ainda não conseguiram obter o seu reconhecimento no meio académico, com muita dispersão de fontes, com a urgência de ouvir muitas destas mulheres, como dissemos, que eu creio que nenhuma delas tem menos de 50 anos de idade, portanto, temos a urgência de ouvir estas pessoas e também, como dizia há bocado a professora Françoise Thérault, a questão que se coloca é o facto de muitas vezes também termos vivido com elas, mas na altura não havia este enfoque e esta preocupação com o recolher as histórias das pessoas e depois, quando vamos dar conta, algumas não estão disponíveis porque não encontramos muitas corticeiras neste momento em Setúbal, não encontramos muitas conserveiras, porque na verdade se nos últimos 50 anos fecharam mais de 100 fábricas, essas mulheres ainda devem estar vivas em alguns lados, não é? Mas muitas delas, como começavam muito novinhas, neste momento já não é possível mais ouvi-las. Portanto, são estas questões todas que se colocam e, portanto, teremos que continuar a refletir sobre que metodologias seguir. Por outro lado, também como guardar e, sobretudo, como divulgar tudo aquilo que vai ser feito, vai sendo feito. Portanto, é neste princípio de divulgar que este seminário hoje também se integra, mas que, no que diz respeito à área das entrevistas sobre as mulheres e sobre percursos de vida, histórias de mulheres, ainda há muito feito, mas ainda há muito mais a fazer, para que não vejamos no dia-a-dia imagens daquelas que todos os dias nos entram pela nossa casa e nós pensando, de vez em quando ficamos muito alarmados, porque afinal aquilo ainda não está lá. Pois, mas é este contributo que nós podemos ir dando todos os dias e que este projeto eventualmente também vem e pretende dar. Obrigada pela sua excelente intervenção e eu acho que vou já abrir o debate porque certamente não faltaram perguntas e comentários. Como é que é com o micro? Não sei se acho... Não, isto é muito breve. Pegando nas palavras que a doutora agora anunciou, Ana Maria, sim, muito obrigada, esta semana, na comunicação social, na imprensa escrita, tem sido divulgada a informação de que as mulheres, algumas mulheres em empresas portuguesas, foram obrigadas a assinar o comprometimento de não engravidar durante 5 anos. Portanto, isso é gravíssimo e aquela memória que fez para as pessoas que viveram já há mais tempo e que têm outras vivências, não significa que as mulheres de agora não venham a ter grandes problemas. Porque eu comecei a trabalhar em 1964, numa altura em que já havia uma abertura bastante grande e não tenho conhecimento de que nenhuma empresa, nessa altura, obrigasse alguma mulher a engravidar. É verdade que eram poucas, mas o facto é que não assinaram. Portanto, isto é gravíssimo. Felizmente, parece que o Estado está a atuar, mas a história repete-se com umas dores diferentes. Era só. Essa notícia saiu no público no dia 18 de Sim, junho. no público e eu ouvi antes na rádio. Essa situação é denunciada agora, mas na Caixa Geral de Depósitos essa informação era pedida
pelo menos desde há 3 anos para cá, às funcionárias da Caixa Geral de Depósitos em janeiro. É gravíssimo. Eu passei por várias posições e situações. É gravíssimo. Sim. Bom, isso é um bocadinho difícil. Agora tenho mais uma pergunta. Pode traduzir, Ana? É para a Françoise. Nós sabemos que a história oral não evoluiu da mesma forma em todos os países. E em França houve resistências, creio eu. Como é que é a situação atual, apesar de já ter falado um bocadinho disso, mas referiu também que projetos deste tipo, de recolha de histórias de vida de mulheres, não conhece muito em França. Qual é a situação da história oral, desta área das histórias de vida? A nível da academia não existe trabalho muito nesse sentido? Não sei se... Oui, je réponds. Estava a perguntar se não seria melhor, se calhar, juntar várias questões. Não sei. Eu também queria ouvir a ajuda da professora Ana. Não faz favor, donc on va réunir des questions. Não sei. Vous préférez répondre peut-être ma question. Eu preferia que a não se importa, porque o meu francês é um pouco... Também gostava de perguntar à professora Françoise Thibault, para já também agradecer, é uma honra ser lá aqui, assim como a professora Elizabeth Elgin, mas a professora, na sua intervenção, levantou a questão da articulação entre as fontes orais e depois o cruzamento com outras fontes. E a minha questão era, na minha investigação, eu não sou propriamente da história, sou mais da sociologia, da educação, e na nossa investigação, na minha investigação, tenho procurado também as subjetividades das mulheres. Não tanto os factos como tal, mas também aquilo que são as subjetividades, a forma como cada mulher e as mulheres leem o seu passado. E isto levanta algumas questões sobre a verdade dos factos. E como é que lemos esta relação entre as subjetividades, as leituras e as interpretações que cada uma de nós, ou um grupo, faz sobre o que se passou sobre os eventos e, também a construção da história, que é uma questão epistemológica que sempre se me coloca quando fazemos a investigação. Bom, se calhar a professora pode responder, porque acho que de facto essas duas questões estão ligadas, e depois continuamos para não acumular também muitas perguntas, se concordam. Sim. Donc merci pour vos questions, puis désolée de ne pas parler portugais. Je crois qu'à la fin de la journée, je vais en comprendre un petit peu de portugais. Donc oui, c'est vrai que la France a longtemps été très résistante à l'histoire orale, considérée comme une histoire non scientifique, comme l'histoire des femmes l'a aussi été. J'ai dit tout à l'heure que la situation s'était un peu améliorée depuis une quinzaine d'années. Il y avait notamment eu une grande thèse qui s'intitule, soutenue vers les années 2000, qui s'appelle « L'historien et le magnétophone », et qui a un petit peu travaillé sur la méthode d'enquête d'histoire orale. C'est Deschamps, c'est cité dans l'introduction, et cette historienne a fait une grande enquête à la sécurité sociale, auprès des employés de la sécurité sociale. Mais il n'y a pas de poste consacré à cela, il n'y a pas d'historien. C'est quand même difficile d'être recruté si on a fait une thèse essentiellement d'histoire orale. Il n'y a pas non plus de fonds, notamment le grand institut français du CNRS, qui est l'Institut d'histoire du temps présent, qui avait commencé un petit peu dans les années 80 à réfléchir à cela, a abandonné ce terrain d'enquête. Or, ça serait de sa vocation, un institut d'histoire du temps présent,
de consacrer, d'avoir des postes et de l'argent, et de consacrer de l'argent pour faire ces enquêtes. Donc c'est très souvent aussi, si ça se passe, du travail bénévole. Et par exemple, le centre que vous connaissez, le centre d'archives du féminisme de Christine Barre à Angers, hein, qui essaie de garder, de conserver les archives, notamment des féministes de la deuxième vague, hein, n'a pas non plus de fonds pour lancer des grandes enquêtes d'histoire orale. Donc ça, c'est très dommage. Alors, je réponds aussi à l'autre question, oui, qui est une question effectivement beaucoup débattue, hein, sur l'épistémologie de l'histoire orale. C'est vrai, bon, la première réponse est la plus facile. Effectivement, c'est une source qui doit être confrontée à d'autres sources d'histoire orale et à des sources d'histoire écrite. Mais ces sources d'histoire écrite n'existent pas toujours, hein, et on doit aussi parfois se débrouiller uniquement avec les interviews. Qui mettent en œuvre, hein, la subjectivité, qui mettent en œuvre la reconstruction du souvenir, hein, qui est fonction à la fois de la cohérence que l'on veut donner à sa trajectoire de vie, et fonction aussi du contemporain. Le moment de l'interview, c'est pour ça que dans la méthode, il faut marquer la durée de l'interview, le lieu de l'interview, la date de l'interview. Peut-être on ne raconte pas sa vie de la même façon à quelques années d'intervalle, hein, en fonction de ce que l'on vit au moment donné, en fonction de ce que la vie politique, la vie militante et contemporaine, hein. Ça, je crois que c'est important. Et je pense que le débat n'est pas clos, hein, sur l'usage et la méthode de cette histoire orale. Mais perguntas? Eu queria perguntar, em primeiro lugar, como é que vocês, como é que foi feita a entrevista? Se foi feita escrita, quer dizer, perguntando e escrevendo, ou com o gravador? Isso é muito importante. Eu própria tenho às vezes dado entrevistas em que a entrevista é gravada e depois aquilo que eu vejo lido, as coisas estão que a pessoa não entendeu. Eu vou dar um exemplo. Há um livro publicado pela Cecília Barreira. Eu dei um depoimento e eu penso que as pessoas muitas vezes dão a outras pessoas para fazer a transcrição e essas pessoas não estão dentro do assunto. Então aparece lá uma coisa extraordinária. Eu explico que nunca pertencia ao Partido Comunista, porque já conhecia a revelação que o André Gide tinha feito da existência de campos de concentração da União Soviética. E a pessoa na transcrição pôs que eu não tinha ido para o Partido Comunista porque a PIDE, que era a Polícia Política Portuguesa, sabia ou tinha já feito, enfim, a divulgação que havia campos de concentração na União Soviética. E realmente fica um discurso completamente incompreensível. Por outro lado, ainda muito recentemente, eu fiz uma gravação de 8 horas, coisa que era suposta ser escrita. E realmente o que acontece é que nós, quando falamos, não dizemos tudo, não é? Fazemos um gesto, e de facto, eu quando li a transcrição, eu não percebi nada da minha própria vida, porque as coisas estavam e portanto, isso é complicado. Por outro lado, me chamou a atenção, enfim, não é bem chamar a atenção, mas é chamar a atenção para um problema que é assim, em Portugal, as mulheres levaram muito tempo a ganhar o direito à palavra, não é?
Só a partir do 25 de Abril é que as mulheres realmente ousaram falar em público. Eu, por exemplo, lembro-me, podia ser mesmo num setor fechado, eu era jornalista, mas a secretária do Sindicato de Jornalistas disse-me, e ela tinha uma admiração imensa por este facto, porque tinha sido a primeira mulher a falar em público dentro do sindicato. É certo que havia muito poucas mulheres jornalistas, mas mesmo assim as que havia não falavam. E, portanto, esse acesso, esse falar, esse uso da palavra para os outros, já é um pouco complicado. Por outro lado, não são só as mulheres que pensam que não fizeram nada na vida, que têm dificuldade em falar do seu passado. Eu não sei se outras não terão a mesma ou mais dificuldade. Porquê? Porque se um homem fala do seu passado, está a prestar um grande serviço à comunidade. Se as mulheres falam do seu passado, ela está a ser pôr em evidência. Então, muitas mulheres têm bicos de pés. Portanto, muitas mulheres que eventualmente terão até uma experiência de vida interessante, ficam caladas porque não podem sujeitar-se à crítica, enfim, a ser apontada como realmente uma pessoa que se está a evidenciar demasiado. Na nossa sociedade, as mulheres ainda que não é por acaso que o PCP foi ali as mulheres atrás dos homens, não é? É porque eu acho que ainda existe muito, apesar de nós sabermos que as mulheres são as mais classificadas nas universidades, são as que estão a ocupar lugares mais importantes nas empresas, nisto e naquilo, mas, no fundo, prevalece essa ideia de que a mulher vem em sua unidade. Por outro lado, realmente foi aquilo que era a Madame Thibault e vocês também notaram. É que perspectiva, quer dizer, é que há sempre um reescrever do passado quando esse passado é olhado com o presente. Porque as pessoas não são as mesmas, as pessoas transformaram-se e aquilo que foi vivido de uma determinada maneira no passado é olhado de outra forma no presente e a pessoa realmente transfigura o próprio passado, não é? E portanto, essa ideia que nós pensamos que vamos conseguir, digamos, a verdade sobre a vida dessa pessoa é sempre difícil. De qualquer forma, a pessoa falou de uma coisa que é importante, que é a empatia que tem que existir entre o entrevistado e o entrevistador. É mais fácil conseguir que as pessoas falem de si, mas e falem até, sobretudo, eu acho que as pessoas, digamos, escalões sociais menos evoluídos, falam muito mais facilmente da sua intimidade do que as pessoas depois que têm mais educação. É muito fácil. A minha experiência como jornalista diz isso, quer dizer, as mulheres que trabalhavam no campo, as mulheres que trabalhavam nas fábricas, falavam muito mais facilmente da sua vida íntima, não é? Da sua relação com o marido, com o companheiro, com o namorado, etc., do que as pessoas, uma escritora, não, porque desses assuntos, persiste a ideia que desses assuntos não se fala. Não é bom educado, não é bem claro.
algumas referências que me parecem importantes no âmbito deste projeto, que é o seguinte. Este projeto teve um tempo muito curto para ser aplicado, não é? Aliás, estes projetos da pequena subvenção da SIG são projetos muito pequeninos, vão de outubro de um ano até julho do outro. Nós sabemos que o processo de recolha de histórias de vida, eu até não gosto muito de falar de entrevistas, para não confundir, porque uma coisa é fazer uma entrevista a uma pessoa para um jornal, para uma reportagem, como fazia a Maria Antónia Paula, e outra coisa é trabalhar com as mulheres nas suas histórias de vida. E, portanto, isso é um processo que requer tempo, requer empatia, como dizia a Ana Maria, não é? Requer, e nós não tivemos suficiente tempo. Quando a Maria Antónia Paula dizes muito bem que muitas vezes aquilo que se escreve não corresponde bem àquilo que a pessoa disse, nós tivemos aqui muito cuidado, mas também não te garanto que seja fielmente aquilo que as pessoas disseram. Primeiro por uma coisa, porque as pessoas andam para trás e para, como diz a Ana Maria, e nós para termos alguma sequência há que harmonizar um bocadinho o texto. Depois, nós não tivemos tempo para fazer uma coisa que era fundamental, era tornar a reunir estas mulheres com estas histórias de vida que foram recolhidas, estar com elas e elas próprias, às vezes, esquecem disto, por dizer, ponha lá mais isto, ponha lá mais aquilo. E nós não tivemos tempo. Mas é algo que temos consciência que, no tal gerar futuro deste projeto, temos que retornar a estas mulheres, em especial nos tais workshops que podemos fazer com elas e com pessoas que queiram analisar estas histórias de vida, para percebermos melhor como é que elas próprias encaram. Estamos cheias de curiosidade também, para elas, ao lerem este livro, depois nos virem dizer, olha, não é bem aqui assim, eu pus assim ou assim, não é? Isto é uma reflexão que elas próprias podem fazer daquilo que disseram e daquilo que foi escrito. Como a Maria Antónia diz muito bem, a memória é sempre uma reconstrução do passado. E nós não temos ideia de que estas histórias de vida sejam os factos históricos precisos do passado. Até porque, como diz a Françoise Thébault, há que juntar também as fontes orais. Muitas vezes, as fontes escritas, elas já nem se lembram da data, foi mais ou menos ali. Então as fontes escritas são fundamentais. Os contextos em que elas produziram os discursos têm de ser incluídos, aqui não estão, em futuras análises, não é? Porquê é que elas fizeram assim, porquê é que elas falaram daquela maneira, etc, etc. Agora, há uma coisa que nós achamos que as histórias de vida, como feministas, é algo muito importante, que é a valorização dessas mulheres, o empoderamento delas. Porque à medida que elas vão reconstruindo o passado, à medida que elas vão falando de si próprias, vão ganhando consciência desse mesmo passado, não é? Então, acho que temos que encarar as histórias de vida, não como as verdades históricas, aliás, verdades históricas para todos não existem, não é? Mas como uma forma de valorização, de empoderamento destas mulheres, e acho que é por aí que nós devemos mais atuar. Era essa. Não responderam, se lembraram-se. Eu só queria dar uma resposta à pergunta da Antónia Paula, de Maria Antónia Paula, relativamente às transcrições. Ela tem toda a razão quando diz que a maior parte das pessoas, quando as faz, e realmente foram feitas muitas delas por pessoas que não estiveram presentes na altura da entrevista, mas as transcrições foram depois todas revistas pela Augusta e por mim, e foram as pessoas que estiveram e estávamos com a transcrição e novamente com o vídeo à frente
para captar e para poder interpretar exatamente os silêncios, para se poder fazer essas interpretações todas. Eu queria que deixasse isso bem claro, porque foi feito um trabalho extremamente honesto, julgo. Pronto, eu queria só responder a essa parte. Não estava a pôr em causa você. Não, eu sei. Não, mas de uma maneira geral, exato, isso passa-se. Isso passa. E... Por exemplo, nós jornalistas somos duas escolas, são duas Pronto. escolas. Duas perspectivas, exatamente. Não, são dois métodos. Há jornalistas que só usam o escrito. E há jornalistas que só usam o gravado. E as coisas resultam diferentes. Isso é que é um facto. Mas, pronto, não era... Já agora, em Era relação uma experiência. juntar as três questões que colocou, que são, tanto quanto eu me percebo, coloquei aqui, de como foram feitas as entrevistas, depois a dificuldade de falar do passado, independentemente do grupo social ou do tipo de pessoa que temos aqui, e depois a reescrita do passado e a memória. Portanto, as perguntas que colocou, não é? Por ordem, então, as entrevistas era o que eu ia dizer, portanto, foram feitas sempre pela Maria Augusta Seixas e pela Teresa Salles. E há uma questão aqui muito interessante, que é assim, quando refere o caso das entrevistas feitas pela Cecília Barreira, com quem foi minha colega de faculdade, fomos as duas, mas a questão, nós nesse tempo, por exemplo, éramos muito levados, quando fazíamos esse tipo de as entrevistas, a serem por escrito, não é assim? Estas não foram feitas por escrito, portanto, há a gravação de todas elas, mas temos aqui várias coisas diferentes. Por exemplo, o professor José Augusto França nunca dá uma entrevista a não ser por escrito. Ele próprio pede as perguntas e responde. Também é outra questão com que às vezes os jornalistas se deparam, não é assim? Portanto, creio que na vida dele, segundo ele diz, só deu 2 entrevistas corpo a corpo, digamos. Pronto. Mas também, portanto, a questão é, a transcrição é importantíssima. E no caso temos outra questão ainda aqui, neste projeto, é que as entrevistas de Coimbra e de Setúbal não são feitas pelas mesmas pessoas e da mesma forma. Portanto, aí há uma outra coisa também muito interessante. É depois até, quando estivermos a analisar do ponto de vista metodológico, como foi feita a reflexão que ainda foi dita de manhã pela Manuela Tavares e pela Teresa Salles, não é? Perceber que diferenças é que tem precisamente ser um entrevistador ou outro a fazer num sítio e noutro, não é? Por outro lado, ainda uma outra questão também interessante, que é a questão dos locais. Os locais onde são feitas as entrevistas. Por exemplo, as entrevistas em Setúbal foram quase todas feitas no estúdio de gravação da Escola Superior de Educação, conhece? Foram feitas lá. Em Coimbra, nem todas foram feitas da mesma forma e, por outro lado, como verão depois da parte da tarde, o próprio cenário, se assim quisermos dizer, das entrevistas é diferente. Enquanto que o cenário das entrevistas em Setúbal é um cenário que tenta, em termos de imagem, concentrar quem está a ver naquilo que as pessoas estão a ouvir e naquilo que as pessoas estão a dizer. O de Coimbra, por exemplo, e discutimos isso também quando foi agora na montagem final do documento final do projeto, em Coimbra havia e há os fundos, o fundo da entrevista tem fundos de sítios diversos. Por exemplo, lembro-me que havia uma imagem de uma das entrevistadas em Coimbra que tem por trás, em montagem, evidente, tem por trás uma daquelas ruas de acesso à porta férrea da Universidade em Coimbra. Ora, nós estávamos a olhar, quem olhava para a entrevista ficava a olhar a ver quem passava, o que é que estava, o ponto de fuga, e portanto distraíamos completamente daquilo que nos interessava ali, que era recolher o depoimento da entrevistada. Depois também fizemos o quê? Portanto, todas as entrevistas, na verdade, as perguntas eram feitas, algumas ouvem-se, outras não na gravação, porque a Maria Augusta Seixas fazia esse trabalho, e a Teresa também, com toda a correção, de maneira a que parecesse que era um discurso fluido, mas, portanto, temos sempre por trás, e muitas vezes também as próprias entrevistadas ouviam a pergunta, mas esqueciam-na passado um segundo, não é? E começavam falando de outras coisas, da sua agenda pessoal ali em termos da entrevista. Portanto, não é fácil, não é? Metodologicamente é muito interessante a pergunta que colocou, precisamente, como é que isto foi feito. Acho que só resultou, de alguma forma, como a Manuela estava a dizer, foi muito pouco tempo, mas o facto de termos gente muito experiente, pelo menos neste Setúbal, a fazer as entrevistas, fez com que se ultrapassassem vários obstáculos na recolha dos testemunhos. Por outro lado, também, no final, foi dada às pessoas as entrevistas escritas,
E foi dado, teve que ser feita formação também ou ligação com algumas das pessoas que fizeram a transcrição. Aliás, aquelas 3 estudantes que ali estão, que eu estão a apoiar, foram elas que fizeram, por exemplo, algumas transcrições, e tínhamos entrevistas que iam de 1 hora a 2, 3 horas, e portanto foi muito difícil também, uma vez que nunca tinham feito esse tipo de trabalho. Portanto, é outra área também sobre a qual é interessante pensar. E finalmente foi pedido a cada uma das entrevistadas que visse para este livro que parte do texto é que gostaria de ver retirado da entrevista e colocado em texto. É evidente que se alterou toda a parte da oralidade no sentido de ficar um texto que seguisse os parâmetros da escrita, não é? Portanto, um texto escrito. Esta é a primeira questão. A segunda, a dificuldade em falar do passado é independente do grupo social. É extremamente importante. E, sobretudo, porque as pessoas perguntavam-nos isso mesmo. Então, mas eu vou falar de mim, mas vou ficar em evidência. Mas depois, quando falávamos de muitas outras coisas, até muitas vezes da própria privacidade, como dizia, foi um dos factos que constatamos também, tinham muito mais abertura para falar do seu passado do seu passado e da sua vida privada, por exemplo, amizades e inimizades, do que propriamente algumas mulheres que têm de outros grupos. Por outro lado, também, a escrita do passado e o olhado a partir do presente. Ora bem, é uma verdade que se constrói, daí que nós tínhamos trabalhado entre nós as questões da memória e da memória seletiva, de acordo com o Travers e o Portielli. Aliás, este último autor é muito interessante, porque ele, quando analisa aquela questão das fossas ardeatinas, em Roma, quando os nazis, quando foram mortos pela resistência italiana, 33 SS, depois os SS vão fazer uma retaliação e por cada um dos mortos vão obrigar a matar 10. E, portanto, aquilo dá 300. E é interessante, neste livro do Portielli que analisa, a propósito da memória, há pessoas que confundem duas situações que foram muito semelhantes, mas uma passou-se em 1950 e outra em 53, e há pessoas que não estiveram na de 50, que falam em 53, da de 53, mas que não estiveram lá, estiveram na de 50 e confundem-nas, e, portanto, gente com muita capacidade e conhecimento da situação em si. Por outro lado, a questão que falou também da empatia entrevistador-entrevistado. Esta é a questão mais complicada, em muitos casos, sobretudo porque é o seguinte, tivemos experiências diferentes. Eu estou neste momento a fazer uma coisa à parte que tem a ver com ouvir 8 mulheres camponesas, que foram sempre camponesas, estiveram em Angola no período do período colonial e voltaram para Portugal, no pós-25 de Abril, e voltaram a ser camponesas. São só 8. Tem sido difícil conversar com elas, precisamente porque é questão de entrar na intimidade, naquilo que estão a falar, na vida delas enquanto senhoras, porque lá eram senhoras e aqui voltaram a ser as camponesas, em termos de gravação. Há outro problema que é quando vem a câmara de filmar. E eu lembro-me concretamente, por exemplo, quando eu própria, na entrevista que me fizeram, estava a falar, a certa altura apercebi-me que o Francisco estava presente com a câmara. E eu creio que se nota, na entrevista, o momento a partir do qual eu percebi que estava ali a câmara, porque estava a falar de outra forma, não é? E de repente percebi que estava a câmara. E muitas das mulheres aconteceu isso. Inclusivamente, algumas delas, o facto de ser um homem a filmar e estarem a falar muitas das questões, e o Francisco poderá dizer isso porque esteve presente nessa situação. Por outro lado, também, é importante o género de quem recolhe as imagens, não é? Portanto, a ligação e a empatia que se pode fazer. Por outro lado, às vezes, não é fácil estabelecer essa empatia, e a antipatia pode ser muito complicada. Por outro lado, o entrevistador tem ainda outra coisa, é que respeitar o pudor e a forma de estar dos entrevistados. Eu nunca me esqueço, por um outro trabalho que eu fiz anteriormente, em que entrevistei o Carlos Pinto Coelho, a propósito de uma revista de que a mãe era assinante, Os Nossos Filhos. E havia uma carta na qual se referia a morte de um irmão dele, e quando ele me pediu se podia ver as cartas nesse tal arquivo, eu disse que sim. Eu percebi, ele não me pediu, mas eu percebi que ele precisava de uns minutos a só, porque eu sabia o que estava na carta. E, portanto, saí e deixei. E quando vim, ele agradeceu-me ter saído. Mas, quer dizer, não estava previsto, nem eu tinha pensado que ele iria fazer isso, não é? Mas temos que ter este cuidado ao falar com as pessoas. Por outro lado, também, há uma coisa muito interessante nas entrevistas, mesmo que já conheçamos as pessoas há muito tempo, e às vezes conhecemos, outras vezes não, há pessoas que nós descobrimos pela primeira vez ali. O caso da Irene, que eu já conhecia, por exemplo, há imensos anos, e ela, se calhar em relação a mim também nas entrevistas que nós tivemos,
O caso da Dona Ana Tércia Massas, que é uma questão muito interessante em Setúbal, porque as pessoas, ninguém a conhecia dentro da escola, ninguém a conhecia por aquelas situações que ela refere na entrevista, e portanto foi um abrir de conhecimento para as pessoas, inclusive quando começavam a ler os painéis, as pessoas diziam, mas eu não sabia nada disto. Portanto, as pessoas com quem nos cruzamos todos os dias e com quem estamos, e que mesmo sem as entrevistar não as conhecemos. Portanto, todas estas questões, do ponto de vista metodológico, acho que é um projeto riquíssimo, e como diz a Manuela Tavares, o problema é ser tão pouco tempo, foi uma coisa intensíssima e muito complicado, para em cada momento termos presente todos estes escolhos, que se vão pondo, escolhos, não é que se vão pondo ao nosso trabalho, porque era tudo sempre em cima da hora. O que vale é que tivemos uma grande coesão entre a equipa e tudo foi feito, na verdade, sempre com a equipa, mas a trabalhar muitas horas. Desde Augusto Teixeira, a Teresa Salles, o Francisco, a Manuela, portanto foi um trabalho muito de equipa, que é difícil também fazer sozinho, não é? Portanto, não chegamos. Eu só queria dizer uma coisa, é que é assim, não quero nada natural, não é? Mas queria dizer assim, uma coisa é escrever uma entrevista, não é? Em que depois a gente tem que tentar captar o máximo de autenticidade das informações que nos são transmitidas. Mas depois, e essas informações têm todos esses problemas que enunciou. Depois há um problema nosso, que é como juntar as coisas de maneira que elas se tornem inteligíveis aos outros. Agora, há uma grande diferença entre o escrito e o visual, porque montar a imagem é escrever com imagens. Eu, por exemplo, citou aí um caso, por exemplo, coisas aqui importadas. Eu acho que o que falta ali é uma coisa que é indispensável. E eu trabalhei com pessoas que seguiram várias escolas, realizadores que seguiram várias escolas, e havia os que houve uma moda que era o cinema à verité. Punha-se a câmara fixa e filmava-se tudo. E as coisas não eram mais inteligíveis. Não eram mais inteligíveis. E na montagem, a montagem é uma forma de escrever. Eu acho que é necessário, são absolutamente necessários, textos de ligação. Assim como no teatro se tentou um teatro sem palavras, não é? Nos anos 60, os Vitório Garcia, etc., para rebolar no chão e não havia palavras. E de facto, depois isso foi um bocado corrigido e de facto, no cinema ou na televisão, acho que são necessários textos de ligação, porque senão, quer dizer, pôr o depoimento puro e duro, depois, quer dizer, não há sequência entre um e outro, eu acho que torna, quer dizer, não torna as coisas tão perceptíveis ao fim e ao cabo. Mas isso decorre, agora há uma moda disso, porque os jornalistas resolveram ter uma interpretação do que é imparcialidade. E então a imparcialidade para eles é a ausência de intervenção, de emoção, não é? O António Damasio diz que não há inteligência sem emoção, e que emoção e inteligência são coisas interligadas. Mas, de facto, agora é o que se ensina nas escolas de comunicação social e eles fazem umas coisas que, no fundo, não contam nada. Isso tem muita importância, por acaso tem muita importância nos jornais ao cinema, não é? Aqui em relação à questão que põe, por exemplo, do José Furtado, há uma coisa muito grave, por exemplo, do ponto de vista da imagem nesses documentários, que é o facto de colocar pessoas, quer as vítimas, quer os carrascos, a igualdade de circunstâncias que ninguém percebe, a não ser que percebamos que, concretamente, o general Cousa da Guirriaga não tem propriamente a mesma questão que tem o Agostinho Neto ou outra pessoa qualquer, não é? E ali, quando aparece qualquer um dos intervenientes de uma massacre de Viriamussas ou outra coisa qualquer,
está tudo ao mesmo nível e não se percebe, não é? A não ser que a pessoa tenha um metaconhecimento que ali está a passar. Mas essa questão aqui é muito interessante também e nós foi sobre ela que refletimos, precisamente, e se calhar ainda é mais uma sugestão, que é, ao estar a fazer a recolha de histórias de vida, pensar na questão da imagem, da forma como a imagem, e metodologicamente, os historiadores terem não só toda esta formação na área da recolha, das entrevistas, da reflexão, da verdade e verdades, que é possível, não é? Das verdades possíveis, e também na questão das imagens, porque, e volto outra vez à mesma questão, a montagem do DVD em relação a Coimbra foi muito interessante. E porquê? Precisamente porque tínhamos concepções diferentes. As pessoas de Setúbal, com o projeto de Coimbra, tínhamos concepções diferentes sobre como montar, como organizar, como apresentar as imagens. E, portanto, acho que é um excelente contributo também para nos alertar ainda mais para esta... Esse texto pode ir em off. Sim. A pessoa que escreve o texto pode não aparecer imagens de obras desse texto em off. Mas eu acho que preciso de um texto de imitação, porque senão, quer dizer, ponto contra ponto, não é? E eu acho que pode... A leitura não fica mais fácil, não há. Muito bem, sim. Há mais questões? Eu acho que realmente o debate foi muito interessante e colocaram várias perguntas e os comentários. Se não houver mais perguntas, eu acho que vamos encerrar e depois, mas encerrar não, é encerrar para retomar depois os trabalhos às 2h30, não é? Então, mais uma vez, muito obrigada. E então cá estaremos novamente às 2h30. Não sei se calhar a Manuela quer fazer mais um... ok, então muito obrigada novamente.